O iceberg das teorias da conspiração brasileira. Vida moço. Contato com seres de outro planeta. Uma suposta cidade perdida. O capeta está aqui, ó. E crianças de 2 anos e meio estão sendo treinadas por esse baralho para realizar magia negra. Apenas que você conhecimento. Nice. Vai ser bom. A propósito, eu sei que isso vai parecer meio óbvio, mas eu sou obrigado a botar isso no vídeo porque tem muita gente burra. O iceberg literalmente tem teorias da conspiração no nome, então mentira, rapaziada. Aqui se tratam de apenas especulação. É mentira, rapaziada. Ou acontecimentos factuais que podem ser interpretados de tal forma que implica uma conspiração maior, que por si não possui provas concretas. Eu confio na minha audiência o suficiente para deixar vocês decidirem quais teorias vocês acham verídicas ou meramente interessantes. E eu vou tentar ser o mais imparcial possível. Além disso, várias das teorias têm referências políticas. Então, por favor, não tornem os comentários desse vídeo um debate de esquerda versus direita. Na moral! Por favor. Enfim, espero que gostem do vídeo. É culpa do Lula. Você conhecimento. A superfície. O ET Bilu é um dos casos de clássico. extraterrestres mais icônicos do Brasil. Clássico. Tudo começou na cidade de Corguinho, Mato Grosso do Sul, onde vários moradores passaram a afirmar que estavam vendo luzes, OVNIs e aparições de seres alienígenas. Com isso, um homem chamado Urandir fundou uma organização chamada Projeto Portal. Meu Deus. O objetivo era pesquisar e catalogar avistamento de OVNIs naquela região. Perfeito. Até que um dia, ao passarem por um matagal de noite, eles avistaram um ser de olhos brilhantes que falava português e se comunicou com eles, esclarecendo que era um alienígena chamado Bilu, Busquem que conhecimento. veio à Terra para espalhar sua mensagem. Convencidos que haviam finalmente encontrado um extraterrestre, o Projeto Portal entrou em contato com a Rede Record para que eles visitassem Bilu e espalhassem essa evidência de vida alienígena para o Brasil e o resto do mundo. O brasileiro é muito desgraçado, bicho. Fernando está pegando o Bilu já. Não, não tô te vendo aqui não. Acende mais um pouquinho. Ah, tá. O objetivo não foca sem a luz física de vocês. Então o Bilu vai transformar a luz nossa vibracional em uma luz física. Ah, vi. Tô te vendo. Não sabia disso. Caraca, que legal. Ah! Legal, caralho, que legal. Mas só a câmera tá vendo, a gente não tá vendo. A gente queria te ver. Você tá agachado, Bilu? Eu? É. Eu estou muito parecido com vocês. Sim, Bilu. Desligar o rádio? Tá, vou desligar. Bilu diz que quer dar um recado. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você conhecimento. A reportagem sobre O que isso quer dizer, mano? O que isso quer dizer? o ET Bilu alcançou recordes de audiência e se tornou uma sensação na internet. Contudo, existem também incrédulos que questionam a veracidade do ET Mas aí também... Bilu, dizendo que ele se tratava meramente de um homem de capacete agachado no matagal. A gente vê aqui, tem uma estrutura aqui em cima que parece um capacete ao Ninguém nunca usou a porra de um Photoshop pra... contrário ou algo assim. Talvez um capacete um pouco maior, né? Mas que isso tivesse colocado em cima da cabeça dessa pessoa que a gente vê de óculos embaixo. E a gente pode delinear o rosto em vermelho, em azul o óculos. E depois aquela estrutura de cima, onde as setas ali apontam que seriam os olhos, que na verdade são 2 pequenos focos de luz. O caso Celso Daniel. Celso Daniel? Eu lembro desse nome, mas... É um dos casos mais controversos da história brasileira e o centro de diversas teorias famosas. Eu lembro desse nome, mas... A história é que em janeiro de 2002,
O prefeito da cidade paulista de Santo André, Celso Daniel, do Partido dos Trabalhadores, foi perseguido por uma quadrilha após jantar em um restaurante com seu assessor, Sérgio Gomes, mais conhecido como Sombra. Após o carro onde Celso e Sombra serem encurralado e alvejado por tiros, os bandidos sequestraram Celso, mas deixaram Sombra ileso no local, que então chamou a polícia. Aí teorias vão dizer que o Sombra é quem arquitetou, né? No dia seguinte, o corpo de Celso foi encontrado e os membros da quadrilha foram presos. De acordo com o relatório oficial da Polícia Federal, Celso Daniel foi sequestrado por engano e o crime não foi premeditado. Vixe! A quadrilha responsável... Ah, eu lembro num caso desse que a rapaziada disse que foi o inimigo político, o adversário político quem tinha mandado. Responsável pelo crime eram sequestradores relâmpago, cujo modus operandi se resumia em patrulhar por bairros nobres procurando carros importados, assumindo que o dono de um carro importado seria rico e que, quando sequestrado, poderia pagar um grande valor de resgate. A quadrilha perseguiu o Celso Daniel por conta de seu carro, mas ao perceberem que ele se tratava de um prefeito, decidiram matá-lo, pois ele era um peixe grande demais. Contudo, essa versão oficial dos fatos não faz sentido, né? Não foi aceita pelo público. Não faz sentido. E nem pela família de Celso Daniel, que creem no fato do crime ter sido sim premeditado e que alguém havia mandado matar o prefeito. Eu lembro de um negócio assim, algum político falando sobre. Primeiramente, 2 testemunhas do incidente foram assassinadas nos 2 meses posteriores. O funcionário do serviço funerário que recolheu o corpo de Celso Daniel e foi o primeiro a reconhecer o rosto do prefeito também foi assassinado. O líder da quadrilha que sequestrou o Celso Daniel foi assassinado na prisão. Olha aí que esquisito. O homem que dividia a cela com o líder da quadrilha também foi assassinado. Olha essa porra. O investigador que ligou para o líder da quadrilha na véspera do incidente também foi assassinado. Não tem como ser coincidência, pô. E um médico chamado Carlos Printes foi assassinado após emitir um laudo que indicava que Celso Daniel havia sido torturado antes de morrer. Não faz sentido nem com a peste, mano. Inclusive divulgando isso em uma entrevista com Jô Soares, que fez apenas alguns dias antes de ser morto. Não, só faltou o Jô Soares também de Vasco, né? Outras coisas que apontam para uma possível conspiração é o fato que Celso Daniel estava envolvido em um grande esquema de corrupção do Partido dos Trabalhadores, onde prefeituras do PT então foram acusadas de realizar contratos com empresas privadas. E em troca, os donos dessas empresas deveriam pagar uma propina ao partido, que então usava desse dinheiro ilícito para bancar suas campanhas. De acordo com um dos homens que conhecia o líder daquela quadrilha de sequestradores, ele disse que ele havia sido contratado para realizar um crime de, entre aspas, queima de arquivo de um peixe grande. Aí, ó. Então ele sabia. O irmão de Celso Daniel afirmou que Celso tinha consigo um dossiê com o propósito de denunciar aquele esquema de Caixa 2 e delatar contra o PT. Mas até hoje, a versão oficial continua sendo a que Celso Daniel foi morto por acaso. Não faz sentido mesmo, não. Com tudo isso que aconteceu ao redor, não faz sentido. Em 28 de agosto de... Não, esse daqui eu acho bizarro. Esse daqui em específico, esse é muito bizarro, é muito estranho. Em 1966, os corpos de Miguel Viana e Manuel Cruz foram encontrados em um morro. Os 2 homens eram técnicos de eletrônica, estavam vestidos formalmente e usando máscaras de chumbo cobertas por uma película de plástico. Isso é muito estranho. Ao lado dos cadáveres também foi encontrado um pedaço de papel que continha essas anotações. 16h30, está local determinado. 18h30, ingerir cápsula após efeito. Proteger metais, aguardar sinal, máscara. Com isso aí, parece que tipo, eles estavam testando algum medicamento, né? Tipo, ó, vocês querem testar um remédio que a gente tá desenvolvendo e tal? Pelo menos é o que parece, mas não tem nada de informação nem nada. Os corpos já em decomposição foram levados ao IML,
que não encontrou nenhum sinal de envenenamento, violência, drogas e sequer uma única causa de morte aparente, como se eles simplesmente tivessem morrido de forma espontânea. Então, mas não tem... Aí, ó. Acabou de fazer laudo. Investigadores descobriram que Miguel e Manuel faziam parte de um grupo de pesquisas científicas e espiritualistas, e em suas possessões foram encontradas diversas publicações relacionadas ao esoterismo e contato com espíritos. Uma mulher que morava no lugar próximo de onde os corpos foram encontrados foi entrevistada por uma revista, e eles afirmaram que testemunharam um, entre aspas, objeto voador bem grande, arredondado, com tons de laranja e um círculo vermelho brilhante em sua volta, sobrevoando o morro, antes de desaparecer. Curiosamente, a família afirmou que viram isso no dia 17 e por volta das 19 horas, o que confere com o dia e horário estimados da morte dos rapazes de acordo com o IML. Até hoje não existe nenhuma explicação oficial para a morte dos rapazes, embora teoriza-se que os dois estavam tentando entrar em contato com seres extraterrestres e as máscaras de chumbo tinham o propósito de protegê-los da radiação. Mas esquisito isso aí, bicho, na moral. Esse aí é um dos casos que eu queria que tivesse alguma resposta. Porque eu tenho curiosidade pra saber o que porra aconteceu. Se isso for verdade, parece que eles conseguiram. Não, a Agência Brasileira de Inteligência, deles, né? ou ABIN, é uma agência do governo cujo propósito oficial é identificar oportunidades de interesse para o país, defender a soberania nacional e investigar ameaças reais e potenciais ao Brasil. Como ela se trata de uma agência de inteligência semelhante à CIA dos... Deve ser o caso de Brumadinho. Brumadinho não, qual é aquele caso? Brumadinho é foda. Da cidade lá que foi tomada por alienígena e todo mundo viu aliens e os caralho. Estados Unidos, tá podendo. MI6 do Reino Unido. Os detalhes de suas operações são mantidas em sigilo e... Vagina, o ZT de vagina. Mano, esse também é esquisito, pô. Esse também é um caso muito esquisito. Porque, tipo, não foi uma pessoa dizendo que avistou. Foi uma histeria coletiva mesmo. De que todo mundo viu alienígena e os cacetes. E fora do conhecimento do público, o que gera muita especulação sobre a atuação dessa agência, que serve como base para algumas teorias de conspiração na internet. Algumas dessas teorias afirmam que a ABIN espiona oponentes do governo, se infiltram em grupos dissidentes na internet, criam seus próprios grupos dissidentes falsos para atrair possíveis extremistas, realizam ataques false flag no Brasil, o maior evento ou até mesmo operam em território estrangeiro de alienígena avistado no Brasil para coletar informações, não só do Brasil como do mundo, ou realizar operações secretas que sejam de benefício ao governo brasileiro. Também fala-se de passagem que a ABIN é a sucessora da SNI, que serviu como a polícia secreta do regime militar, e após a dissolução da SNI, vários de seus integrantes simplesmente passaram a trabalhar na ABIN. Uma teoria de conspiração... Inclusive tem um canal, Nerd Show, acho que é o Nerd Show. Nerd Show. É a Nerd Show mesmo. O erro do Pokémon que enganou uma geração inteira. Oxe, que é isso? O Nerd Show, esse canal aqui. Varginha. Ele tem um vídeo muito bom aqui, ó. Esse vídeo aqui. A verdade sobre o ET de Varginha. Esse vídeo, ele é muito bom. Ele é muito bom. E ele aborda bem, tá ligado? Ele aborda muito bem o que ele vê lá e tal. O que aconteceu, perspectivas dos caras. É muito foda esse vídeo. A lenda urbana que existe sobre Brasília é que existe uma grande rede de túneis subterrâneos na cidade que conectam o Palácio do Planalto. Mas, pra verdade, não tem como saber. Porque, assim, o desse de Varginha, muita gente disse que viu e não foi a polícia que tava pela cidade, foi o exército. O exército que veio ajudar a população, tá ligado? Aí já é esquisito a partir daí. Daí apareceu uns carros grandes, os caralho. É bem estranho, mano.
com outros edifícios do governo e pontos estratégicos como quartéis e aeroportos. De acordo com a lenda, esses túneis foram criados logo na construção de Brasília a mando do próprio JK, devido à crescente tensão entre o executivo e o exército. Então, temendo um golpe de estado ou tentativa de assassinato, Juscelino ordenou a criação desses túneis para servirem como rotas escapatórias secretas para o presidente e membros cruciais do governo e Congresso. Em 2024, foram circulados vídeos que afirmavam que a Polícia Federal havia encontrado túneis e câmeras secretas subterrâneas em Brasília, embora esses vídeos seriam ditos como falso por sites de checagem. Não duvido não que tenha não. No começo... Não duvido não que tenha alguma coisa pra se esconder ali dentro não, pô. Tu é doido, é? Dos anos do... É presidente vai ficar exposto de jeito. Tem uma rota de fuga. A franquia Yu-Gi-Oh! Chegou no Brasil. Não, esse aqui é... acompanhado. Esse aqui é absurdo. Esse aqui, tu já viu, Flipito? Esse aqui, mano? Se liga. De um desenho Se liga nesse, Flipito. Animado, merchandise e, é claro, o jogo de cartas. A franquia se tornou bem popular no Brasil quase que instantaneamente, mas também causou uma grande controvérsia por conta da circulação de uma teoria que afirmava que o jogo se tratava de um jogo satânico. O chamado Baralho do Diabo era descrito como um jogo onde crianças eram ensinadas a invocarem demônios e feitiçaria para matar o adversário, com e símbolos que guiavam a criança ao ocultismo. Essa narrativa foi repercutida, mas é bizarro demais ter acontecido. Aconteceu recentemente com Death Note, boy. Pela grande mídia da época, e vários pais preocupados proibiam seus filhos de jogar o jogo e assistir o desenho. Na televisão... Eu lembro quando eu tinha também, mas falou, Leozinho, isso aí não é negócio de magia negra, não. Não, o apresentador Gilberto... Não, mas isso é besteira. Gilberto Barros dedicou uma matéria em seu programa. Aí minha mãe sabe como eu sempre fui sensato, aí falou, então tá bom. Para expor e denunciar o baralho. Eu tinha um monte de cartinhas de Yu-Gi-Oh!, mas meu pai jogou fora. Eu não joguei fora, não. Passei muito tempo com minhas cartinhas, muito tempo. Muito tempo com minhas cartinhas. Aí, eu já falei já, pô. Aí eu dei pro meu irmão. E meu irmão ficou brincando do bata. E pronto, foi isso aí. Acabou. Mas aí dia uns colegas meus estavam me chamando pra duelar. Que eles têm as cartas lá e dá pra montar o baralho. Tem as cartas deles até hoje. Aí dá pra montar o baralho. Eu vou lá. Quando eu for na outra cidade lá de novo, eu vou marcar pra gente ir lá fazer uns duelos. Baralho do Diabo. Essa matéria acabou virando Lost Media. E após entrarem em contato com a Band, a emissora supostamente pediu um pagamento de mais de R$100 mil para que as imagens fossem publicadas. De qualquer maneira, a reportagem foi encontrada de graça após alguém simplesmente perceber que outra pessoa aleatória já tinha postado ela no YouTube vários anos atrás. Algumas pessoas escreveram e-mails dizendo que eu exagerei, que não é bem assim. Brinquedo violento é moda entre as crianças. Quando é assim, eu prefiro pecar por excesso. Quando a fórmula é essa, eu prefiro pecar por excesso. Eu volto a perguntar: como é que não é bem assim? Vocês viram a carta? O capeta tá aqui, ó, e crianças de 2 anos e meio. O capeta está aqui, ó, e crianças de 2 anos e meio estão sendo treinadas por esse baralho pra realizar. Mano, a carta. Ó a carta, mano. Pode nem pra pegar a porra de uma carta que realmente retratar. Porque tem, mano. Mas pega logo uma porra dessa. A magia negra. Como é que eu não exagerei? Pegou o Abapuru do Yu-Gi-Oh! Como é que eu exagerei, aliás? Você que disse que eu exagerei, tem um filho. O Rei Caveira. A fusão Rei Caveira Negro. Olha o nome. Tem um filho. Veja o seu filho brincando com essas cartas. O meu sobrinho não desviava o olho. Ele não disse boa tarde, tio Gilberto. Ele não disse. Não, mas aí foda-se. Hoje em dia com o celular também, os meninos dão boa tarde pra ninguém, não. A justificativa é de que é apenas uma brincadeira. Leão, é um jogo. Milhões... Tu esqueceu do Momento Nogra. Eu vi. De crianças. Eu vi, pô. Momento Crioulo, eu vi. Brasileiras estão sendo viciadas promotores da Vara da Infância e Juventude.
se viciadas, iludidas, hipnotizadas por essa palhaçada, por essa indecência, por essa figura de mau gosto, figuras de mau gosto. Pera lá. Aí você vai ver o programa desses cabos, era um monte de mulher mostrando o Shebil. Como é que pode, meu irmão? Mano, mas vamos falar a verdade. Olha, ver Shebil é melhor do que cartinha de Yu-Gi-Oh! Brincadeira apenas inocente, não. Brincadeiras que induzem a violência. Brincadeiras que ensinam como bater, como matar. Ei, agora aí... Agora aí... Controvérsias semelhantes também aconteceram com os jogos Magic the Gathering, Dungeons and Dragons e Pokémon. D&D? Onde esses jogos também eram acusados de incentivar a violência e satanismo para crianças. Contudo, a polêmica do Yu-Gi-Oh! Foi maior que todas elas de longe e severamente afetou a popularidade da franquia no país. Quanto custa o pacote de Yu-Gi-Oh! Esses dias? Nem sei não, você consegue comprar deck estrutural baratinho, mano. Um deck, Yu-Gi-Oh! Deck estrutural. Um deck completo. Aí, ó. 90 conto. 90. Então, tem de 120. É porque também depende do deck, né? Depende do deck. Esse aqui é o do Dragão Branco de Olhos Azuis. Pegar deck estrutural eu acho paia. Antigamente era aquela legal, que a gente comprava os boosters. E o deck era muito aleatório. Era aleatóriozão. Aí era legal, tá ligado? Aí tipo, você duelava com o que tinha e tal. Mas hoje em dia, você já compra a desgraça de um deck desse aqui, do Dragão Branco. Nele já vem os 3 Dragão Branco de Olhos Azuis e a fusão deles. Eu achei esse Dragão Branco de Olhos Azuis muito feio. Esse aqui, ó. Essa carta aqui. Eu prefiro aquela outra que tinha. Que o Kaiba tinha. Achava muito mais bonito. A Mind, ou Mind8, é uma agência de influenciadores. E a gente fazia isso aí também, Murilo. Em 2017, tem uns amigos meus que serve como uma mediadora entre influencers digitais e empresas publicitárias. A maioria das mais de 400 contas ligadas à Mind se tratam de páginas de fofoca, com a maior delas sendo a Choquei. E juntas, essas páginas possuem mais de 171 milhões de seguidores. 7 a cada 10 pessoas na internet brasileira seguem alguma conta agenciada pela Mind. Surgiu-se teorias que a Mind também exigia que as contas associadas... Pode ser uma máfia isso aí, né, mano? Eles podem detonar a carreira de alguém. Replicassem postagens ordenadas... Aí, ó, famosos pagam instas para só os elogiarem. ...dos superiores da agência, com o objetivo de artificialmente promover certos de teoria de conspiração. Influenciadores. Pode? Não, poder pode, ué. A agência respondeu afirmando que isso é mentira e que todos seus influenciadores postam conforme seu desejo próprio. Contudo, o jornal Núcleo realizou uma pesquisa afirmando que 47% de todas as postagens feitas por contas associadas da Mind eram de fato repetidas ou com apenas leves alterações. Essa teoria ficou ainda mais feia quando diversas páginas de fofocas associadas à Mind publicaram uma notícia afirmando que uma menina chamada Jéssica Canedo estava paquerando com o Whindersson Nunes. A garota foi ridicularizada, perseguida, desenvolveu uma caso foi triste, né? depressão e acabou cometendo suicídio, sendo que no fim, aquela notícia era completamente falsa. E os perfis da Mind simplesmente republicaram aquilo que era uma print fraudada, puramente por engajamento, causando a morte de uma menina inocente. Caso aí foi triste pra caralho. Nas eleições de 2022... Só que a menina também é porque ela adquiriu depressão e os cacete, né? Mas se ela tivesse pensado melhor, é só ter processado essas páginas tudinho, ter ganhado R$1 bilhão e ficar de boa e luxar. As páginas da Mind passaram a publicar propagandas políticas favorecendo o PT e o candidato Lula. Teve isso também. Também injuriando seus oponentes políticos como Bolsonaro e Ciro Gomes. Surgiu-se então a teoria que a Mind estava sendo manipulada pelo PT para divulgar essas informações. Manipulado não, o PT só pagava, era do jeito da Globo. Como o PT paga, eles só falavam bem. E como o Bolsonaro não pagava e falava mal, eles só falavam mal.
sem querer tomar partido de qualquer dos lados, que eu sou contra os lados tudinho que tem. Devido às excessivas propagandas, mas é fato. Ao fato de uma das fundadoras da agência ser filha de um ex-ministro do Lula e de ter recebido quase R$500 mil em contratos com o governo na época do governo Dilma. Uma teoria de conspiração que vai mais longe ainda afirma que a perseguição injusta contra a Jéssica foi feita por pedido do PT. Oxi! Visto que uma notícia falsa divulgada em grande escala... Ah! É porque, como pode tomar proporções muito grandes, eles podem abafar escândalos e os cacete, né? ...contra uma menina inocente seria favorável para a pauta de regulamentação das redes sociais que Lula estava tentando passar no Congresso, visto que o de Jéssica coincidiu com a criação do PL da censura, que acabou sendo engavetado. Também passou a ser especulado que a Mind estava sendo influenciada por empresas e agências estrangeiras como a BlackRock ou a USAID, com o objetivo de divulgar narrativas que favoreciam essas partes. O Chupacu de Goianinha... Porra, do nada. Do nada. É um criptídeo brasileiro que passou a ser avistado por moradores da cidade de Goianinha, Rio Grande do Norte. Isso é clássico, hein? Essa criatura era descrita como extremamente alta, pálida e esguia, semelhante a um alienígena. Este ser era dito pela população como agressivo e invadia as casas de suas vítimas de noite para realizar um ato de sucção na cavidade anal das vítimas, o que as Mano, é sério. Seria em um breve estado de coma. Um animal misterioso está assombrando um bairro em Búzios. É sério. Segundo moradores, seria uma espécie de animal humano que tem fetiches sexuais. O bairro Boa Vista em Búzios nunca mais foi o mesmo. Todos os dias, os moradores voltam para suas casas mais cedo para não passar pelo sufoco da noite. Um animal estaria assombrando o bairro. Tá sendo muito difícil. Ontem de madrugada foi um maior susto. Eu acordei com a menina gritando aqui na rua, gritando. Foi um terror, um terror. E à noite... Tá sendo... Ué? Ninguém mais anda sozinho no bairro. O animal, chamado pelos moradores de Chupacu, ataca as vítimas pelo... Eu até olhei pra ali pra ver se era algum órgão de televisão falando palavrão. Tira a alma delas e as deixam desacordadas por algumas horas. Tira a alma delas pelo cu? Segundo o relato de uma das vítimas que preferiu não se identificar, o caso está ficando sério. Tinha acabado de descer da van, né? A van da Vila Verde. Fui andando na rua, aí ele me pegou por trás. Ele quem? E o misterioso animal já teria atacado cerca de 37 vítimas do bairro. E é pedido uma atenção maior no caso, que está sendo investigado pela equipe do Scooby-Doo. A qualquer momento daremos... Tá. O vídeo do cara é zoeira, mano. Mais informações. Rihanna, é com você. Acho que a Rihanna ficou com medo. Em Goianinha, relatos do Chupacu gradualmente caíram até cessarem em 2023, quando o Chupacu foi baleado e morto em uma troca de tiros com a polícia militar. Era só o Matias fantasiado, é o Matias não o jumento, é o rato. Águas rasas. Operações psicológicas, ou PSYOPs, são operações ou séries de eventos artificialmente orquestrados com o objetivo de manipular as massas ou algum grupo específico. Tá ligado? PSYOPs são frequentemente usadas em guerras para desmoralizar o inimigo ou conseguir a colaboração de um povo sendo conquistado, mas também foram utilizadas em contextos pacíficos ou até mesmo contra a população do próprio país do perpetuador da PSYOP, com o objetivo de promover uma narrativa, ideologia ou agenda que é favorável ao governo. PSYOPs são frequentemente mencionadas em teorias da conspiração, onde é afirmado que algum evento específico foi orquestrado por algum governo, agência estrangeira ou corporação para favorecer alguma narrativa que seja favorável a ela. Outra teoria afirma que o recente boom da indústria de inteligência artificial é também uma PSYOP de algum governo ou sociedade secreta,
com o objetivo de inundar a internet com conteúdo gerado por IA. Dessa forma, o público ficaria paranoico com o que pode ser IA ou não, o que não apenas afeta coisas como ilustrações ou desenhos, mas também a segurança de qualquer indivíduo. Nós já estamos nesse caso aí. É capaz de, em teoria, fabricar uma evidência falsa de alguma pessoa inocente cometendo um crime ou realizando qualquer ato que possa resultar em uma perda de sua reputação. Com o público paranoico e com medo das IAs, governos pelo mundo teriam o apoio para regulamentar a internet. Bactis mandou R$1. Apertei sem querer. Só pra tocar. Não vi, não sei sobre o que é, mas é a de treta e eu sei que tu gosta de treta. Só pra tocar. Eu apertei sem querer. Ou algum para a população que algum evento específico para favorecer alguma narrativa que seja favorável a ela. Outra teoria afirma que o recente boom da indústria de inteligência artificial... Eu vesti a camisa errada, pô. Se liga como foi que eu vesti. Eu vesti a camisa e a cadeira veio junto. Vesti a camisa e a cadeira veio junto. Realizando qualquer ato que possa resultar em uma perda de sua reputação. Com o público paranoico e com medo das IAs, conta presidentes para os Estados Unidos, Eduardo Campos foi o governador de Pernambuco. Esse eu lembro. Candidato para a presidência em 2014. Esse eu lembro. Ele era afiliado ao PSB, sua vice era Marina Silva e estava colocado em... É o pai do menino lá que se virou prefeito não sei de aonde. Em terceiro lugar nas pesquisas. Em 13 de agosto de 2014... O avião jato de Campos sofreu um acidente que matou todos os tripulantes, incluindo o candidato. Rapaziada, fala que foi o PT era também. Para estar entre a tripulação também. Rapaziada, fala que foi o PT também. Mas afirmou que sua intuição disse para ela não entrar na aeronave naquele dia. Oficialmente, a causa do acidente foi creditada à falha humana dos pilotos, que não tinham nenhuma experiência ou licença para pilotar a aeronave e as péssimas condições meteorológicas daquele dia. Como é que o cara vai andar de avião e... Após o acidente, Marina Silva tomou o manto de Eduardo Campos e prosseguiu com a campanha à presidência, disparando nas pesquisas que agora apontavam ela como a provável vencedora das eleições. Nunca entrou. Apesar do relatório oficial, surgiram diversas teorias que apontam que Eduardo Campos não morreu por conta de um acidente, mas sim por uma armação e homicídio. Primeiramente, o voo nem era para ter acontecido devido à inexperiência dos pilotos com aquele modelo de jato, e o gravador de voz da caixa preta estava inoperante. Ixi, olha aí. A CENIPA, órgão da Força Aérea responsável pela investigação do caso, negou acesso a dados coletados pela unidade de coleta de informações do avião sobre o pretexto de proteger os direitos autorais da fabricante. Alguns membros da família de Eduardo Campos seguem afirmando que o caso não foi um mero acidente, mas sim um assassinato. Fica esquisito. Com o irmão de Campos, inclusive, pedindo a reabertura das investigações. As principais teorias da conspiração em volta do caso aí é teoria mesmo. Afirmam que o avião de Campos foi sabotado pelo governo Dilma, pois meses antes do acidente, a presidente assinou uma lei que garantia sigilo de caixas pretas de acidentes aéreos. Outra teoria afirma que Marina está envolvida no caso devido à sua misteriosa intuição que a impediu de entrar no voo marcado. E porque foi após a morte de Campos que ela tomou o protagonismo da campanha e quase se tornou presidente. É foda, né? Você não entrar no avião e ser culpado pela tangente. Outra teoria afirma que Campos teve seu voo sabotado por criminosos envolvidos no esquema de corrupção da Odebrecht, um escândalo que Campos estava envolvido, tanto que, de acordo com o Ministério Público, o próprio jato particular de Campos que sofreu o acidente foi comprado com dinheiro de propina. Então, ele teria sido morto para não poder delatar. Contudo, a causa oficial do acidente segue sendo o erro humano. Mas é engraçado, um negócio mó importante e se perde assim as informações, né? E o clima? É estranho. Em 1954, o presidente... Ué, não, mas a morte de Vargas é estranha por quê? Ele não se matou? No Brasil, Getúlio Vargas cometeu
no Palácio do Catete após ofensivas políticas de grupos de oposição, ameaças de militares e uma fracassada tentativa de assassinato contra um jornalista anti-governo. O presidente foi morto em sua cama, de pijamas, com um tiro no coração, um revólver ao seu braço direito e uma carta de suicídio onde expressava seu objetivo de se tornar um mártir e sair da vida para entrar para a história. Entrou, né? Contudo, no mesmo momento que a morte de Vargas foi anunciada, também surgiram teorias que o presidente, na verdade, havia sido assassinado e que a história do suicídio foi apenas uma cortina de fumaça, narrativa que foi repercutida por jornais pró-Getúlio na época. Eu não acho que seja, não. Conhecendo a história do que foi que Vargas fez, de acordo com a autópsia, eu acho que ele faria isso aí. O tiro que matou o Vargas acertou o coração de Vargas pelo lado esquerdo e de baixo para cima, o que é bastante incomum para um suicídio. Também foi questionado como que a carta de suicídio de Vargas havia sido escrita em uma máquina de escrever, sendo que o presidente não sabia datilografar. Ah, rapaz. Mas posteriormente foi confirmado pelo redator do discurso de Vargas. Ele pediu para alguém. Foi ele quem publicou aquela versão para a imprensa. E a carta original de Vargas era a mesma, porém escrita à mão. Também surgiu um boato que o travesseiro de Vargas continha sinais de estrangulamento, mas eu não achei nenhuma fonte para isso, além de lendas populares. A Guerra do Paraguai foi orquestrada pela Inglaterra. É uma teoria repercutida por nacionalistas paraguaios e setores da esquerda brasileira que afirmam que o Império Britânico usou de sua influência para fazer o Brasil e a Argentina invadirem o Paraguai. Oficialmente, a Guerra do Paraguai começou quando o Brasil interviu na Segunda Guerra Civil Uruguaia no lado do Partido Colorado, enquanto a ditadura paraguaia, liderada por Solano Lopes, apoiava o Partido Blanco. Em resposta à entrada de tropas brasileiras no Uruguai, Solano ordenou uma invasão ao Brasil e também uma invasão contra a Argentina após ela ter recusado um o Paraguai vai invadir o Brasil e a Argentina, os dois. Pedido de acesso o Paraguai militar do Paraguai para que as suas tropas passassem pelo país. Rapaz, mais 500, de acordo com a teoria, é mais 500. A Guerra do Paraguai na verdade aconteceu pois a Inglaterra havia influenciado os países da Tríplice Aliança a invadir o país, pois o Império Britânico via o Paraguai como uma ameaça à sua influência no continente. A maior evidência apresentada é o fato de bancos ingleses e a família Rothschild terem concedido empréstimos ao Brasil e à Argentina durante o percorrer do conflito, e declarações hostis ao Paraguai por diplomatas britânicos. Paulo César Farias foi um empresário e tesoureiro da campanha presidencial de Fernando Collor. PC Farias viria a ser o protagonista de um grande escândalo de corrupção que ficaria conhecido como o esquema PC Farias, onde empresários pagavam propinas para a campanha de Fernando Collor e, em troca, o presidente concedia favores políticos para esses empresários. PC Farias, sendo o tesoureiro da campanha de Collor, agia como a laranja ou testa de ferro desse esquema, ou seja, era ele quem intermediava esse processo. O dinheiro das propinas era depositado nas contas de PC Farias no Brasil e no exterior, que então eram gastos na campanha de Collor. Após o impeachment de Collor, PC fugiu do país e desapareceu até ser capturado em Bangkok, Tailândia. Contudo, ele foi apenas condenado por falsificação de documentos e 7 anos de cadeia, mas foi solto 7 meses depois para cumprir sua pena em liberdade condicional. Em 96, PC Farias e sua esposa foram encontrados mortos a tiros em sua casa na praia. Ixi, parece a tigresa. Oficial da polícia parece a tigresa VIP, mano. Foi que Paulo foi morto pela sua própria esposa por ciúmes enquanto ele dormia. Rapaz, pelo menos tava dormindo. E depois ela matou a si mesma. Os seguranças de PC Farias até seriam julgados por suspeitas que eles teriam efetuado o crime, mas foram inocentados por falta de provas. A versão que afirma que Paulo foi morto por sua esposa não é muito aceita por peritos da polícia até hoje em dia. E até hoje... Teoria, mas teorias. São teorias. Quem não sabe quem matou o casal. Em 2024,
A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil iniciou a construção de um novo prédio em Brasília, com uma profundidade de até 30 metros. Iniciou-se então um rumor nas redes sociais que essa nova embaixada possuiria 9 andares subterrâneos, o que alertou o Congresso, que exigiu uma explicação da embaixada. De acordo com a Embaixada Americana no Brasil, a profundidade dessa nova estrutura se trata de pilares para garantir a estabilidade da estrutura e que o novo edifício possui apenas um andar subterrâneo e não 9. Em 1995, mas também era putaria, né? O cara fez um prédio pra baixo. 1995, desapareceu. Gangue do Palhaço. Eu lembro desse negócio. Apareceu uma menina de 11 anos chamada Aline, na cidade de Carapicuíba, São Paulo. Foram circulados boatos que a menina havia sido sequestrada por um grupo de palhaços que a raptaram e a levaram embora em uma Kombi. Meu Deus! E então, a lenda da gangue de palhaços de Kombi se espalhou por toda a região da Grande São Paulo. A gangue do palhaço. Vários pais passaram a proibir seus filhos de saírem sozinhos na rua. Não, de jeito aí. E vários palhaços de circo foram ameaçados por conta dos rumores. A história da gangue dos palhaços ficou famosa pelo país inteiro após o jornal Notícias Populares ter uma série de matérias contendo relatos sobre essa gangue. Embora o jornal esclarecesse que estes se tratavam de apenas rumores e relatos, a maioria dos leitores seguiram acreditando na existência da gangue. Eu tinha medo de palhaço. Dá medo mesmo. Houve inclusive um retrato falado de um dos membros dessa gangue, um homem afro-brasileiro tá muito palhaço mesmo, né? Musculoso, de camisa azul e acessórios de palhaço, o que contribuiu para a veracidade dos rumores ao olhar do público. A Polícia Federal realizou uma investigação e concluiu que a gangue dos palhaços nunca existiu e tudo era nada mais que uma história popular. Até os dias de hoje, existem pessoas de sim, mas e a menina? Que se lembram da gangue dos palhaços como algo que realmente aconteceu. O caso Pesseguini... Oxi! Sim, mas a menina... é uma das... Falou nada, como é que... Ué? Das tragédias mais infames e controversas da história do Brasil. Em 5 de agosto de 2000... Eu lembro disso aí, mas... Assim... Vendo essa imagem eu lembro de algo, mas... 2013... Todos os membros de uma família foram encontrados mortos em sua casa. As vítimas eram 5 pessoas. Entre elas, o pai e a mãe, que eram policiais militares. E o filho do casal, um menino de 13 anos chamado Marcelo. Marcelo foi encontrado morto no banco de trás do carro da família, enquanto as outras 4 vítimas estavam em seus colchões, mortos enquanto dormiam. O pai? Após investigações e análises da perícia, a narrativa oficial é que o pai pegou a arma e matou tudo. Afirma que foi Marcelo quem matou seus pais e sua família Oxe, a criança? enquanto dormiam. Então, o garoto pegou o carro da família, dirigiu até a escola, voltou para casa e então cometeu suicídio no banco de trás do veículo. Vala. O motivo do crime foi dado ao fato do garoto sofrer com falta de oxigênio em seu cérebro desde a infância, o que fazia ele suscetível a surtos violentos. Outra evidência que apontava para Marcelo ser o perpetuador era o fato dele jogar o videogame Assassin's Creed. Vixe! Que teria o motivado ou ensinado a cometer assassinatos. Assassin's Creed nem arma tem. O fato que ele fez, a possibilidade ele realmente saiu com o carro, as mortes, matar e de repente isso ser para ele como se fosse um joguinho de videogame que não era real. Por quê? Só para explicar, mostra aqui. Véi, argumentando sobre videogame. Esse, mostra aqui. Esse era o jogo que ele brincava. Né? Assassin's Creed. O Assassin's Creed é nada mais... Desculpa, eu tirei fora de hora. O que é? Nada mais é o que está escrito aí, assassinos por convicção ou por crença. É um dos jogos mais em moda entre a garotada, é uma morte atrás da outra e já proibido em alguns lugares. E pode botar o menino. Eu pergunto à senhora, doutora, ele pode ter saído desse mundo real, mano, por um mundo de ficção? Mano... Que porra de comentário é esse? Do nada.
Olha, Marcelo, é possível. A gente sabe que crianças vulneráveis, adolescentes vulneráveis, eles podem ser influenciados, sim, por esses jogos, pela banalização da morte. Me parece que, como vocês disseram, ele tinha um pensamento obsessivo de ser um assassino. Exatamente. De repente, ele pode ter entrado num estado de alteração de consciência e feito tudo isso até de uma forma calma, mas a gente sabe que isto não é algo natural e algo comum. Esse menino deveria estar passando por um momento muito difícil. Em tese, tudo em tese. E que ele não verbalizava, ele não contava. Contudo, existem várias pessoas que contestam a narrativa oficial, afirmam a inocência de Marcelo e apontam que a família foi assassinada por alguma outra pessoa ou grupo de pessoas. Evidências que apontam para essa versão incluem: Marcelo era um adolescente de 13 anos e provavelmente não sabia atirar ou dirigir. Alguns laudos apontam que não foram encontradas digitais de Marcelo na arma ou resquícios de pólvora em suas mãos. As manchas de sangue encontradas nas paredes não correspondiam com alguém da altura de Marcelo. O cadáver do pai da família estava em um estado de putrefação, ao contrário dos demais. Testemunhas afirmaram que viram 2 indivíduos pulando o muro da casa no dia do ocorrido. É muito misterioso, né? Após os corpos serem descobertos, mais de 200 policiais entraram na cena do crime, o que poderia ter contaminado a cena. E 1 ano depois, foi feita uma reportagem na Band que afirmava que haviam mais de 100 horas de gravação relevantes que não passaram pela perícia. Esta é parte das centenas de horas de gravações que nunca chegaram às mãos da perícia, mesmo constando no processo. Nossa equipe teve acesso exclusivo ao material. 1h15 de 5 de agosto do ano passado. De acordo com a polícia, esse carro prata era dirigido por Marcelo Pesseguini. Isso é estranho. Logo depois de matar os pais, policiais militares, a avó materna e a tia-avó. Repare bem nessas imagens. O motorista está com as mãos em cima do volante e no banco de trás vemos o que parece ser um vulto. O veículo com os faróis apagados estaciona e pisca 4 vezes a lanterna traseira como se estivesse enviando um sinal. Para aumentar o mistério, 40 segundos depois, 2 carros escuros com películas protetoras dos vidros passam em baixa velocidade. Uma das teorias mais populares afirma que a família foi morta pela própria Polícia Militar de São Paulo por conta de supostos conflitos que o pai tinha com a instituição. Ave Maria. Que a cena do crime foi manipulada para sugerir que foi Marcelo quem matou sua família. Ave Maria. Dito isso, é bem fácil até, né? Drone Cezerando 64, Truck Dinosaur Hunter. Cara voltou. Isso, a versão oficial segue sendo a que Marcelinho foi quem matou seus pais em um surto de violência. Mano, a cara desse menino, ele faria um negócio desse? Sei lá, tudo muito estranho, né? É por isso que tem é por isso que é teorias da conspiração. Existe uma teoria que aponta que os fenícios descobriram o Brasil e estabeleceram uma forte presença no Nordeste brasileiro milhares de anos antes da descoberta dos portugueses. O maior defensor dessa teoria foi o historiador e professor austríaco Ludwig Schwenhagen, que fez uma série de textos afirmando que os fenícios haviam chegado no litoral brasileiro por meio de correntes marítimas. Os fenícios se estabeleceram na região e se tornaram os povos tupis por conta de algumas semelhanças agora aí linguísticas entre a língua tupi e a língua fenícia. De acordo com Schwenhagen, os povos tupis eram divididos entre 7 tribos e habitavam uma terra chamada Caraíba. Paraíba! Aí a lore da Paraíba, rapaziada! De terra firme que se localizava no Mar do Caribe e após Caraíba afundar no oceano ou passar por alguma crise que resultou em seu fim,
os povos tupis migraram para o norte do Brasil? Uma coisa que sustenta essa tese são relatos do padre Antônio Vieira, onde indígenas tupis lhe relataram que seus povos migraram para o norte do Brasil, de um país que já não existia mais. Rapaz, seria a maior reviravolta, né? No final do século XIX e início do século XX, foram encontradas supostas inscrições arqueológicas no Nordeste brasileiro que continham textos escritos na língua fenícia. Seria legal. Em 500 a.C. Seria uma parada. Apesar de vários arqueólogos e historiadores terem estudado essas inscrições e afirmado que elas são fraudadas, vários outros arqueólogos e historiadores fizeram seus próprios estudos e concluíram que elas são legítimas ou que é impossível determinar se é fraude ou não. Tancredo Neves foi o primeiro e ficou por isso mesmo. O homem a ser eleito presidente após a queda do regime militar em 85, fazendo dele, em teoria, o primeiro presidente da República Nova. Porém, Tancredo morreu antes de tomar posse devido a complicações com a síndrome de resposta inflamatória sistêmicas. A morte de Tancredo foi repleta de mistérios, como o fato de sua condição ter sido escondida do público, rumores do público que Tancredo já estava morto desde as eleições, essa foto publicada para refutar... Não, realmente, parece que ele tá morto. A narrativa que Tancredo já estava morto. Rapaz, nessa foto parece. Mas ela só acabou deixando as coisas piores, pois o Tancredo parece morto na foto, e sem falar que a própria causa de morte oficial não foi divulgada. Uma das teorias mais icônicas sobre a morte de Tancredo Neves afirma que o presidente, na verdade, foi assassinado pelos militares, pois estes queriam o vice de Tancredo, José Sarney, no poder, pois seu partido, o PDS, apoiava o regime militar. De acordo com essa teoria, as complicações de Tancredo se deram por conta de um envenenamento, evidenciado pelo fato de seu mordomo também ter sofrido com dores agonizantes na barriga e morreu apenas um dia depois de seu patrão. O manuscrito 512 é um Isso aí eu já ouvi falar. Acho que não você sabia. Arquivo escrito em 1753 por bandeirantes que exploravam o interior da Bahia. O grupo de bandeirantes avistou uma enorme montanha brilhante e tentaram a escalar com a expectativa de encontrar cristais e metais preciosos. O grupo acampou e descobriu uma espécie de entrada secreta por acaso. A partir da passagem, encontraram uma rota até o topo da montanha. Eu lembro de um bagulho desse. Da onde avistaram uma enorme cidade do outro lado. Os bandeirantes inicialmente... Rapaz, que Bahia bonita, a cidade do ouro, né? Confundiram a cidade com uma povoação já devidamente colonizada, mas ao inspecionar, não encontraram sequer um único sinal de vida humana. Essa cidade tinha características de uma civilização antiga, ela tinha prédios e sua arquitetura é tipo aquela lore. Não se assemelhava a nada que os portugueses ou colonos brasileiros construíam. Esse documento escrito foi enviado para autoridades no Rio de Janeiro, mas só foi de fato analisado e descoberto em 1839. Ele é legítimo e estudos comprovaram que ele foi de fato escrito nos anos 1700. O manuscrito 512 serve como base para a maioria das teorias que afirmam a existência de uma civilização perdida no Brasil, e até hoje segue sendo um mistério que nunca foi solucionado. Engraçado, né? O pavilhão 18... Tá, isso aqui acho que é negócio de preso e os cacete. É um suposto laboratório secreto do governo brasileiro localizado no subterrâneo da Universidade Estadual de Campinas. Rapaz! Relevante ao caso do ET de Varginha. Tá, isso aí eu não tô ligado. Eu achava que era alguma coisa sobre pavilhão 9. Tipo, prisioneiros e os caralho. De acordo com os ufólogos Marco Antônio Petit e José Fernando de Moraes Pinto, que são pesquisadores e especialistas no caso do ET de Varginha, o espécime foi capturado pelo governo e levado até a Unicamp para ser estudado, pois é dentro da Unicamp que existe um laboratório secreto especializado Faculdade é prisão não, Barão. Na pesquisa e estudo de seres extraterrestres. Toda vez. Denominado Pavilhão 18. Aí, eu já ouvi falar disso aí. Teve um tempo que eu assistia muito vídeo de alienígena, mano. É por isso que é... A narrativa é repercutida pelos próprios ufólogos
que dizem ter adquirido essas informações por meio de testemunhas e contatos no exército. A Unicamp respondeu a essas acusações, afirmando que não possuía um laboratório secreto e, de acordo com o exército brasileiro, o ET de Varginha era na verdade um homem com deficiências mentais chamado Mudinho. Aí é pica, aí é pica! Que morava próximo ao local que o ET foi avistado. Porra, meu irmão! A Serra do Roncador é uma região localizada bem no centro geográfico do Brasil, no estado de Mato Grosso, entre o rio Araguaia e o Rio das Mortes. A Serra anoitecer, nome por conta do estranho barulho emitido pelas montanhas ao anoitecer, que se assemelha a alguém roncando, causado pela forma que o vento passa pelos rochedos. Ah, legal! Além dos barulhos... Teorias falam que é um gigante do tamanho do meu pênis. A Serra é também conhecida por ser um grande centro de atividades paranormais e avistamentos de OVNIs. Isso aí é verdade. Durante séculos e até os dias de hoje, a maioria das pessoas e turistas que passam pela região afirmam terem visto objetos brilhantes no céu, experienciado algum evento paranormal, ou até mesmo avistado seres que se semelhavam a humanos, mas brilhavam e desapareciam quando avistados. Leozinho, tem alguma teoria da conspiração que você acredita? Não, mas... Na Serra do Roncador também existe a chamada Lagoa Encantada, que recebeu esse nome por conta de crenças indígenas que a lagoa possui propriedades mágicas. Atualmente, grande parte da região é povoada por indígenas, que raramente permitem a entrada de forasteiros em certas partes da serra, por crença que elas são sagradas. Em 1925, o arqueólogo e explorador britânico Percy Fawcett iniciou uma expedição para a Serra do Roncador, e ele desapareceu, acreditando que a serra escondia uma civilização perdida. Contudo, Percy e todos os membros de sua expedição desapareceram ao chegarem no local. Tá porra! Mesmo após diversas tentativas de resgate, Percy e seu grupo nunca foram encontrados. E embora existam teorias que eles foram mortos por indígenas ou animais selvagens, até hoje não existe uma prova concreta para o paradeiro e destino de Fawcett. Rapaz. A Ilha de Marajó é uma infame ilha no Pará, marcante por seu baixo desenvolvimento e escândalos de tráfico humano. Na ilha, existem inúmeros casos de pessoas desaparecidas, principalmente crianças. A Polícia Federal já prendeu inúmeros suspeitos de sequestrar e traficar crianças, vendendo cada uma por cerca de R$1.000. Até os dias de hoje, existem relatos de pais que perderam suas crianças após sequestros. Esse caso já foi denunciado por moradores locais, por representantes da Igreja Católica, por ONGs, por ministros, por celebridades, mas a crise de tráfico humano ainda perpetua por inatividade do governo. Embora esses casos já sejam trágicos por si só, existem teorias que apontam que esses escândalos da Ilha de Marajó sejam apenas... Não, mas a Ilha de Marajó tinha... Não tem fiscalização lá não, bicho? Tem fiscalização não em Marajó não? Porque, bicho, é muito bizarro, pô. Tipo, acontece tanta coisa lá que o povo... apenas a ponta de um iceberg. Várias redes de pedofilia em outros países tinham vítimas vindas de países latino-americanos, e é possível que muitas das vítimas em lugares como a ilha de Epstein tenham sido sequestradas ou compradas da ilha de Marajó. Não, né? Algumas teorias também afirmam que a perceptível inabilidade do governo de lidar com a crise vem por interesse, e que diversos políticos do Brasil estejam envolvidos nessa rede internacional de tráfico humano. Aí, ó, mano. Como no caso da cidade de Coari, onde o prefeito Adail Pinheiro foi condenado a 57 anos de prisão por participar de uma rede de exploração sexual de crianças e adolescentes. Não, bicho. E o bom é que ninguém faz nada, né, bicho? Bizarro. A Burschenschaft Paulista, não tem como duvidar não, pô. Informalmente conhecida como Bucha, foi uma sociedade secreta brasileira de viés maçônicos que existiu durante um período de 100 anos, desde 1830, no início do Império,
até 1930, com a ascensão de Vargas. A Burschenschaft tem sua origem na Alemanha e foi trazida ao Brasil pelo imigrante alemão Julius Frank. A sociedade possuía uma restrita hierarquia. Membros deviam pagar uma taxa mensal com base em sua posição dentro dela. A única maneira de entrar era por indicação de algum membro, e ninguém dentro da bucha poderia falar, mencionar ou reconhecer a existência da bucha. O propósito da sociedade era proliferar o liberalismo no Brasil e apoiar a queda da monarquia. Seus membros eram encorajados a tomarem posições importantes e influentes dentro da sociedade brasileira. Pra tu ver, né? Sempre existiu essa parada mais política da rapaziada tentando derrubar algum tipo de movimento. Como professores de universidade, militares e políticos. Membros da bucha deveriam ajudar outros membros da bucha a atingirem seus objetivos, com o objetivo final de tomar o controle das instituições, depois do governo, e enfim, instaurar a República Liberal visionada pela sociedade. Ao fim do século XX, a Burschenschaft era uma das, ou a sociedade mais influente do país, contando com o apoio de diversos políticos e recentemente dos barões do café, que agora apoiavam o fim da monarquia por conta da Lei Áurea, que aboliu a escravidão e alienou os barões escravocratas contra o reinado de Pedro II. Após o golpe republicano, a Burschenschaft passou a ser a de facto governante do Brasil no período marcado por corrupção, instabilidade e eleições fraudulentas que foi a República Velha e a política do café com leite, onde vários presidentes do Brasil e figuras influentes do governo eram membros da bucha, como Campos Salles, Prudente de Moraes, Rodrigues Alves, Washington Luiz, Júlio Prestes, Alfonso Pena, Venceslau Braz, Arthur Bernardes e Rui Barbosa. A bucha acabou perdendo seu controle após a Revolução de 30, onde um grupo de militares da chamada Aliança Liberal impediram a posse de Júlio Prestes e instauraram... Sabe que o Ronaldinho da Carroceira gosta da ditadura brasileira? Mas... olha quem! Getúlio Vargas no poder. A existência da bucha só seria revelada quando membros da sociedade chegaram a revelar ela após a Revolução de 30. A história da bucha exibe o quão facilmente uma nação grande como o Brasil pode ser de facto governada por uma sociedade secreta, o que alimenta teorias sobre Illuminatis, maçons e possíveis sociedades secretas em escala global. Também existem teorias que apontam que a bucha nunca foi realmente dissolvida e que até os dias de hoje o Brasil segue sendo governado por uma sociedade secreta fundada por ex-membros da bucha. Aí parece ser mó viagem, né? Aí é mó viagem. Ratanabá é uma suposta cidade perdida na floresta amazônica. Tudo começou com uma série de artigos que afirmaram a existência de uma civilização perdida na Amazônia do Mato Grosso. Os pesquisadores dessa empresa teriam sobrevoado essa área com aeronaves equipadas com, entre aspas, tecnologia de alcance e detecção de luz e um pulso de laser, fecha aspas, que foi capaz de detectar padrões simétricos e mapear uma cidade inteira escondida por debaixo da floresta. O nome dessa megacidade perdida seria Ratanabá, e além de ter sido extremamente avançada, ela foi fundada há milhões de anos atrás, contando com túneis subterrâneos que conectavam a cidade com outros continentes e outras cidades perdidas pelo mundo. Ratanabá teria sido a capital global. Suas entradas estão guardadas por bases militares brasileiras e suas ruínas são repletas de artefatos valiosos e metais preciosos como ouro e prata, o que motiva potências estrangeiras a tentarem invadir e controlar a Amazônia. A empresa responsável pela publicação desses artigos sobre Ratanabá foi a Ecosistema Dáquila, cujo presidente é Urandir Fernandes de Oliveira, o mesmo... eu nunca ouvi falar disso aí, não. O homem por trás da descoberta do ET Bilu. De novo, meu irmão! Tudo de novo! Rapaz, você tira daí já, né? Aí você já tira daí, mano.
todas as celebridades são inorgânicas é uma teoria que afirma que todas as celebridades, famosos, cantores, são criados? Atores, vencedores de reality shows e figuras de destaque na cultura popular são fabricados. É sério? E pré-selecionadas para a fama pela mídia ou pelo próprio governo por meio de incentivos como a Lei Rouanet. Não, isso aí. Ah, tá. Não é que eles são criados, né? Eles são. Não, isso é. Ou acordos secretos com empresas de mídia e. Isso aí, assim. Gravadoras. Mais ou menos, né? Dessa forma, as únicas pessoas a conseguirem destaque na sociedade. Isso aí é mais ou menos. É tipo aquela parada do Spotify. A rapaziada que tá lá no topo do Spotify, Barão, é porque bota mais dinheiro pro Spotify divulgar. O Spotify hoje é uma forma de divulgação, Barão. Porque, tipo, se você tá no top 10 Brasil, a rapaziada vai lhe encontrar mais fácil, tá ligado? Aí você, ó, tome dinheiro. Só chegariam a esse ponto por incentivo dessas partes, pois suas músicas sempre tocam nas rádios, pois sempre são inseridas em papéis de destaque em novelas, pois reality shows são fraudados para garantir sua vitória, etc. O objetivo seria fabricar... Top 100 Brasil é um câncer, bicho, é uma atrocidade. Eu acabo pra ouvir a porra do Top 100 Brasil de música. É difícil achar uma música boa, pô. É difícil. Galeria de celebridades que segue apenas os interesses do governo ou do estado paralelo e influenciam sua audiência para fazê-las terem simpatia pelo atual regime ou por sua agenda. O programa Paralelo foi um projeto secreto do governo brasileiro para desenvolver e fabricar combustíveis nucleares e bombas atômicas. O projeto começou em 1979 e trouxe resultados satisfatórios, com inovações na tecnologia de enriquecimento de urânio e o estabelecimento da Nucleabras, uma estatal que publicamente tinha propósito de meramente pesquisar e desenvolver a tecnologia nuclear do país, mas provavelmente também contribuiu para o desenvolvimento da bomba atômica. A partir dos anos 80, o governo brasileiro criou uma base militar na região da Serra do Cachimbo, cujo objetivo era testar as bombas atômicas do programa Paralelo. Nice, pô, é bom. A base era extremamente sofisticada e possuía uma rede de túneis de mais de 320 metros de profundidade. Em 85, o regime militar caiu e o novo governo expôs o programa Paralelo ao público e buscou encerrá-lo. A nova Constituição Brasileira de 88 expressivamente proibiu a obtenção de armas nucleares. Ainda em 88, o presidente José Sarney extinguiu a Nucleabras, e o Programa Nuclear Brasileiro foi oficialmente encerrado em 1990 pelo presidente Fernando Collor, quando este assinou o Tratado de Não Proliferação Nuclear e demoliu a base da Serra do Cachimbo. É normal. Apesar do programa Paralelo ter oficialmente encerrado em 1990, tem que lembrar que é grande teoria, parte né? da infraestrutura do programa segue existindo até os dias de hoje. Será se o Brasil não tem uma bomba atômica, bicho? Será? Será, mano? Será, mano? Se não tem? Será se não tem, bicho? Principalmente ao que se trata do enriquecimento de urânio, onde o Brasil é um dos líderes mundiais. Em 2010, o pesquisador alemão Hans Hill, que também chefiou um departamento na OTAN... Não sei se as potências iam deixar. Oxi, mas deixando ou não. Sem saber, filho, que o tanto de coisa que a rapaziada faz por baixo de pano. Mano, a Alemanha se reergueu depois do Tratado de Versalhes, que botou pra fuder, meu barão. E foi jogar outra guerra. E foi partiu pra outra guerra, barão. Ele participou de uma, ficou fudido e falou, de Varsóvia, no caso. E falou, barão. Especialista em armas nucleares, afirmou que o Brasil poderia estar secretamente construindo uma arma nuclear, burlando o Tratado de Não Proliferação e que o programa Paralelo não tinha realmente encerrado em 1990. Rapaz. Ainda de acordo com Hans e com o norte-americano Laboratório Nacional de Los Alamos, o Brasil, se quisesse,
poderia criar uma bomba atômica em mais ou menos 3 anos. Eu acho que deve ter, mano. Acho que o Brasil deve ter aí. Acho que o Brasil deve ter, pô. Algumas teorias afirmam que o Brasil possui uma situação parecida com a de Israel, onde o governo possui de fato armas nucleares, mas simplesmente esconde isso do público. Eu acho. Para evitar porque aqui a gente só tá teorizando. Complicações diplomáticas. O Tesouro da Trindade é um suposto tesouro escondido por piratas no arquipélago brasileiro de Trindade e Martim Vaz. Tudo teria começado em 1880, quando um pirata inglês conhecido como A Alemanha vai dar iniciativa em uma terceira guerra só para dar conta. Não, acho que ele participou de guerra mais não. O Miro escreveu uma carta... Hoje em dia a Alemanha não tem pra que não, tá ligado? É porque naquele tempo lá eles queriam se expandir, tá ligado? Depois teve aquela questão racial, e aí pronto, aí, mas hoje em dia acho que... Detalhando a localização... Não tem pra que mais não. De um tesouro... Já perdeu 2 guerras, mano, vai começar outra. Que continha... Tu acha que alguém perdeu 2 guerras, vai começar uma de novo agora? Ouro em pó, ouro em barra... É melhor deixar do jeito que tá. Prata, libras e moedas de outros países... O tesouro estaria escondido... Se tiver, vai ser Estados Unidos e China. É, uma terceira grande guerra. Porque tá Ucrânia e Rússia lá, né? Inclusive o Murilo tá participando aí. Ilha de Trindade. E a carta também tinha... O Murilo é legal. Ele vai pro meio da guerra, ganha dinheiro e vem aqui me dar. Cava bunda, porra! Instruções bem específicas de como achar o tesouro, ao lado de ilustrações da ilha. Nos anos 1880... O explorador e escritor inglês Edward Frederick... Peraí. Então quer dizer que o dinheiro que eu estou recebendo de você, Muliro, é dinheiro de sangue, Muliro? Você está me dando dinheiro de pessoas que morreram pra você ter dinheiro, Muliro? Frederick Knight já tinha escrito seu próprio livro detalhando que também tinha ouvido sobre essa lenda do tesouro e liderou uma expedição até Trindade. Pessoas não, russo. Oxê. E as russas? Porém, sem sucesso em... As russas, né, pessoal? Em achar o tesouro. A matéria do jornal brasileiro e o livro escrito por Knight sobre o tesouro acabaram atraindo vários exploradores para... Eldorado? Acho que é. Tentarem reivindicar essa recompensa para si, mas ninguém teve sucesso. Em 1949... O engenheiro belga brasileiro Paul Thiry estudou o tópico extensivamente e concluiu com base nas descrições da localização da carta e nas ilustrações que a verdadeira localização do tesouro não era em Trindade, mas sim na ilha de Ilhabela, que na era colonial foi um grande recinto para piratas no Atlântico Sul. Thiry procurou pelo tesouro até sua morte em 1979, e um de seus amigos, chamado Osmar Soalheiro, continuou procurando o tesouro com base nas pesquisas e feitos de Thiry, até o próprio Osmar falecer em 2011. Gugu Liberato foi... Oxi! Uai! Um apresentador e produtor brasileiro, conhecido pelo seu trabalho no Domingo Legal e Gugu. De acordo com uma teoria, Gugu não morreu por acaso, mas foi assassinado por um de seus filhos para adquirir a herança. Oxê, menino. Ou então, que Gugu não morreu após uma trágica queda tentando consertar o ar-condicionado de sua residência, mas sim tentando remover o cheiro de maconha da ventilação. Gugu! Provando isso, e eu tô incluindo isso a galera era gata, hein? No vídeo só porque é uma piada interna. O Vale de Anhangabaú é uma pequena região no centro da cidade de São Paulo, que é dita como amaldiçoada. A próxima guerra vai ser a Europa e Rússia. Os Estados Unidos tá um passo de ficar do lado da Rússia. Ai, tu vai lutar? Ai, tu vai lutar lá, mano, pela Iugoslávia de novo? Como é? Ucrânia? Tu vai lutar pela Ucrânia de novo aí? Contra os Estados Unidos? Vai? Tempos pré-coloniais. Essa região é cercada por 2 rios, o Tamanduá e a China. A China vai se aliar. A China vai se aliar à Ucrânia. Certeza. Rapaz, deve ter uns tratadinhos desse aí já. Deve ter uns tratadinhos desse aí. E o Anhangabaú era temido pelos indígenas. O Muliro lutou na guerra da Ucrânia? Lutou. Indígenas. De acordo com eles, a água desse rio não era potável, pois ao bebê-la, você sofreria com doenças ao corpo e ao espírito. E ao cruzar esse rio, você seria perseguido por um espírito maligno chamado Anhangá.
este espírito tomava a forma de um cervo branco com olhos vermelhos e uma cruz negra na testa. Ele era extremamente sádico com suas vítimas e é de seu nome que vem o nome do rio. Por conta disso, os indígenas evitavam passar pelo vale de Anhangabaú a qualquer custo. Acreditavam que todo aquele vale... As teorias não, mano. Os mitos indígenas... É sempre um bagulho assim, né? Amaldiçoado pelo espírito. Isso aqui não sai de 80, não! Desgasto! Durante a história do Brasil, este pequeno vale foi o centro de diversas tragédias e eventos paranormais. É dito que todo o edifício do vale é amaldiçoado, toda empresa acaba falindo e todo residente tem algum... Não sai de 70 no caso. Em 1937, uma família... Eu comecei a live, ele tava em 79. Família rica que morava no chamado Castelinho da Rua Apa. Não teve um ataque de onça esses dias que estavam falando um monte? Teve, mano. E sabe o que é mais bizarro? Eu não sei onde foi. Eu não sei onde foi esse ataque de onça. Sabe o que é mais... Mano, eu vi hoje sair. Foi muito bizarro. Tipo assim, tem um vídeo de dois amigos. Tem um vídeo de 2 amigos. Aí tem um cara que tá filmando, tá ligado? E eles estão filmando assim, que no terreiro dele, ali no fundo da casa, tá ligado? Tem as patas de onça. Tem umas patas de onça. E eles começam a filmar, tá ligado? Ó, tem uma onça aqui, não sei o que mais lá. Aí ele filma um amigo dele. Mano, olha essa porra. Ele filma um amigo dele. Nisso que ele filma o amigo dele, ele fala: ei, mano, tu cuidado, que a onça vai te comer, mano. Ó a onça, ó a onça. E ele faz tipo assim, ó. Brincando, tá ligado? Ele faz tipo brincando, tipo... Eita, tipo, como se a onça estivesse perto de atacar ele. Pois é. Um tempinho depois, a onça matou ele. Foi misteriosamente... Olha que bagulho bizarro da porra. Encontrada morta. A versão oficial da polícia da época afirma que o irmão mais velho da família foi quem matou sua mãe e irmão, e então ele cometeu suicídio. Contudo, foram encontrados resquícios de pólvora na mão de ambos os irmãos, e o calibre das balas encontradas nos corpos dos irmãos era diferente. Cuidado com a pica, Leozinho. Cadê a pica? Cadê? Diferente do calibre encontrado no corpo da mãe, indicando que a família foi na verdade assassinada por outra pessoa. Onça dá medo? O pior que não, porque a onça já vai direto no pescoço, tá ligado? Ou grupo. Ela já acaba logo, ela não é que nem o gato. Não é que nem o gato que fica brincando aqui com sua presa, tá ligado? Ela já chega e acaba logo pra não se mexer mais. Pelo menos, você não sofre, né? É bem normal, mas assim, é ruim. Grupo de pessoas. Desde esse evento e até os dias de hoje, o Castelinho é dito como um lugar assombrado. Agora acaba de morrer por hiena, que a bicha tá arrancando pedacinho por você. Onde se pode escutar vozes e observar vultos fantasmagóricos. Em 1948, uma família que vivia em uma humilde residência do Vale também foi morta em um evento que ficou conhecido como o Crime do Poço. A família de 4 pessoas, composta por uma mãe... Obrigado por um poço, né? Um filho e 2 filhas viviam felizes e em uma relação ótima. Contudo, o filho, que se chamava Paulo e era um professor assistente de química na USP, acabou dizendo de passagem em uma de suas cartas que sua mãe e irmãs tinham morrido. Quando a polícia chegou na casa e não encontrou nada de errado, eles questionaram Paulo sobre um poço que ele recentemente tinha construído no quintal da casa. A polícia então passou a suspeitar que algo estava de errado e chamaram o corpo de bombeiros para investigar o poço. Quando começaram a escavar, Paulo foi ao banheiro e cometeu suicídio com uma bala na cabeça. No poço, os bombeiros encontraram os cadáveres da mãe e irmãs de Paulo. Um dos bombeiros acabou tocando nos cadáveres sem uso de luvas e morreu pouco tempo depois de infecção cadavérica. Antigamente era putaria, mano. Até hoje não se sabe sequer o motivo de Paulo ter feito isso, visto que apenas dias antes do crime, a família se amava como qualquer outra. Durante os... Demônio, poluição não, porra, possessão. Poluição dá, não, se poluição causasse um negócio desse aí, São Paulo era um apocalipse. Ah, mas já, né? Nintendo vai aumentar os seus lançamentos pra R$500. E tu sabe quanto eu pago nos meus jogos? R$0. Nos próximos anos,
Vários prédios foram construídos no Vale de Anhangabaú e vários deles sofreram com incêndios. Se eu acredito em demônio? Não. Pior que não. Por conta de estranhos curtos-circuitos. Um desses prédios que incendiou foi um prédio construído logo em frente à casa onde ocorreu o crime do poço. O nome do prédio era Edifício Joelma e o incêndio matou 187 pessoas e feriu mais de 300. Esse incêndio de Joelma também é bizarro. Eu vi esse caso também no Nerd Show, o que eu falei pra vocês do caso de vagina. Pronto. Esse do Edifício Joelma, tem no Nerd Show também um vídeo muito bom, que inclusive a gente já assistiu em live. Eu gravei, eu gravei na época, tentei postar, mas teve muito direito autoral, não cheguei a postar não. Mas é um vídeo muito bom também. Sendo esta a segunda maior tragédia em arranha-céus do mundo, atrás apenas do 11 de setembro. Após a tragédia, aquele edifício é dito como assombrado, e várias pessoas que adentraram no edifício após seu incêndio afirmam terem presenciado aparições de fantasmas e espíritos. Tem a parada, não sei se você vai falar aqui. A maldição do Vale de... Ah, não falou. Tem a parada, foi aquele que nós viu de noite, foi esse, pirata, foi esse. Aquele que tem... Mano, olha, mas o povo também faz um negócio muito... Parece ser muito desgraçado, pô. Porque assim, tem uma cova no cemitério chamado de As 11 Almas. Que simplesmente são 11 pessoas que entraram dentro de um elevador e tentaram sair do prédio. Mas o elevador ficou mesmo no meio do fogo, na qual o fogo tomou de conta. Aí pronto, dessas 11 pessoas, ninguém sabe quem são essas 11 pessoas que estão ali dentro. Nisso foi enterrado tudo junto, as 11 almas. E tem um coveiro, o coveiro de lá, falava que às vezes ele escutava vários gritos daquele túmulo e que só parava de gritar quando ele jogava água no túmulo. Como se aquelas almas ainda estivessem queimando, tá ligado? E ele joga água pra eles poderem descansar em paz. Olha que bagulho bizarro da porra. Também tem um caso de um cara que, tipo, eu acho que ele tá trabalhando, alguma coisa assim, e a irmã dele aparece pra ele. Tipo, ele e a mãe dele são meio que espíritas, tá ligado? E meio que a irmã dele aparece pra ele dizendo que ela morreu e que ela não teve jeito, não sei o que, um negócio assim, tá ligado? E quando ele vai... Aí ele vê na televisão que o edifício de Alma tá pegando fogo e tal, aí ele já se ligou, já assimilou, tá ligado? Que a irmã dele apareceu pra ele e os cacete. E ele já viu e já era já. Ou é o contrário. Ela aparece pra mãe dele e ele vê no jornal que ela tava morta e tal. E quando vai falar pra mãe, a mãe já... Antes dele falar alguma coisa, ela já fala e ele só confirma porque ela fala que ela apareceu pra ela. É um desses dois. O baú continua até os dias atuais, com inúmeras pessoas morrendo a parada de Joelma é bizarra. De formas misteriosas no vale, ou tentando cometer suicídio, pois vozes estranhas as convenceram. Puxa o Carlinhos! Acabamos icebergs. É esquisito. É esquisito. Mas foi.